Queridos, vamos então à nossa segunda parte da segunda aula, parte final agora, né? Quero abordar com vocês a questão dos antecedentes bíblicos da apologética, porque nós precisamos entender, amados, que a apologética ela está presente em todo o contexto bíblico. Em todo o panorama bíblico Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver a questão apologética. Então, primeiro, em relação ao Antigo Testamento, nós já lemos o capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 1, a primeira fala apologética. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vejam que a Bíblia começa fazendo logo uma afirmação muito clara, muito veemente, né, e absoluta. Primeiro, diz que houve um princípio. Segundo, diz que tudo foi criado por Deus. Então não é fruto de um processo de evolução. Alguém, e esse alguém foi Deus. Então, a realidade de Deus, a existência de Deus já é comprovada logo no versículo 1, do primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está deixando bem claro que não há nenhuma coisa no universo que não tenha se originado a partir de Deus. Então, a começar de Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vamos compreender que a Bíblia ela é, por natureza, um livro apologético. Então, Gênesis 1, versículo 1, dá início ao desdobramento, por exemplo, da doutrina de um único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Com esta declaração, já começamos aí a confrontar, né, por exemplo, o panteísmo, o animismo, o enoteísmo, é uma palavra diferente, né? O enoteísmo, ele acredita na existência de vários deuses, sendo que haverá um Deus que é superior aos demais e que vai governar todas as coisas. É o chamado enoteísmo. E o politeísmo, que é parecido com o enoteísmo, sendo que não há essa divindade superior, né? Eles apenas creem na existência de vários deuses. Bem, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, todas essas linhas aí de pensamento, o panteísmo que confunde, né, Deus com a sua criação, né, onde se diz que Deus é tudo e tudo é Deus, o animismo, né, que dá vida, né, atribui poderes divinos à natureza, e o enoteísmo, como eu acabei de explicar, e o politeísmo. Então, essas linhas de pensamento, né, que tentam explicar a existência de Deus ou de deuses são refutadas a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Em Deus, todas as coisas são compreendidas e a criação, ela subsiste. Gênesis 1, versículo 1, Gênesis capítulos 1 e 2, Salmo 33, Salmo 104 e Salmo 136, que enaltece, né, que engrandece a Deus do início ao fim, no Salmo 136, por exemplo. Deus é o soberano absoluto e o mal não pode prevalecer contra ele. Fala acerca do domínio total de Deus sobre todas as coisas e também para preservar, né, as coisas por ele criadas. No Antigo Testamento, a aliança deve ser observada e os desobedientes serão castigados e os obedientes serão abençoados. Nada impedirá a confirmação do plano de Deus na história. O Antigo Testamento trabalha dessa forma, né? Acerca da retribuição, na verdade, para aqueles que fizeram o bem serão, aliás, aqueles que fizeram mal serão retribuídos segundo os males que fizeram, e aqueles que
fizeram o bem, né, serão recompensados. Então há esse princípio, né, no Antigo Testamento de julgamento. A ideia aqui é julgamento final. A Bíblia fala em Daniel capítulo 12 que chegará o tempo, né, que aqueles que estão no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para o gozo eterno. Aqueles que fizeram mal para o desprezo eterno e os que fizeram bem para o gozo eterno. Ali fala fazer o mal, fazer o bem, diz respeito a viver, a proceder de acordo com a justiça de Deus, né? Bem, no Novo Testamento, o tema apologética também vai ser desenvolvido. Os evangelhos, por exemplo, explicam por que os judeus rejeitaram a Jesus e como a sua morte cumpriria o plano eterno de Deus. Os milagres são de caráter pedagógico e apologético. Eles serviram para identificar Jesus como o Filho de Deus. Vejam que os sinais, os milagres operados por Jesus apontavam, né, era uma verdadeira mensagem que indicava, que ensinava a divindade de Jesus, né? Muitos sinais foram por ele realizados, né? E a Bíblia diz que se todos fossem descritos, o mundo não comportaria a quantidade de livros que seriam escritos, mas estes foram escritos para que saibais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham a vida eterna. Então, você observe que a questão dos milagres, dos sinais relatados nos evangelhos são de natureza pedagógico e apologético, porque aponta, né, para a doutrina da divindade de Jesus, afirmando que Jesus Cristo é Deus. Quando você, por exemplo, vai para o livro de Atos, então nós temos em Atos, por exemplo, a chamada apologética profética. A obra redentora de Jesus cumpre o plano redentor de Deus no Antigo Testamento, né? Aquilo que acontece no ministério de Jesus é apresentado no livro de Atos como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, fazendo valer a palavra profética inspirada do Antigo Testamento. Capítulo 2, capítulo 4 de Atos, capítulo 7, capítulo 8, versículos 32 a 38, capítulo 9, versículo 22, e vai falar sobre isso, sobre a obra redentora de Jesus que cumpre o plano redentor de Deus no Antigo Testamento. Temos também a apologética política no livro de Atos. O cristianismo também deve ter o direito de ser considerado como religião lícita, né? Porque ela não estará agrupando, né, para si desordeiros, pessoas que vão criar verdadeiros movimentos de rebeliões contra o Estado, que vão praticar terríveis males nas suas reuniões, como incesto e tantas outras coisas que a igreja sofreu acusações do princípio. Muito pelo contrário, né? Há de se pregar uma mensagem para o Império Romano, afirmando que a igreja, o cristianismo, precisa ser respeitado como uma religião lícita, né, que poderá se desenvolver sem trazer nenhuma dificuldade no aspecto moral, né, na sociedade. Temos também a apologética apostólica. Temos duas figuras principais em Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro, que é enviado aos judeus para pregar aos judeus, e Paulo, que é enviado aos gentios para pregar aos gentios. E eles são apologistas que proclamam o mesmo evangelho. Vejam que não são dois evangelhos, é o mesmo evangelho, sendo que Pedro prega este evangelho para os judeus e Paulo prega o mesmo evangelho para os gentios, ambos procurando se adaptar, se ajustar às mais diversas realidades circunstanciais que poderiam estar se encontrando, né? Vejam que eles se adaptam para pregar o evangelho, não é que eles estejam adaptando o evangelho à cultura dos povos, nada disso.
né? Eles é que têm que buscar uma metodologia, uma maneira, uma estratégia para fazer valer, chegar o evangelho àquelas pessoas. Mas os dois, Pedro e Paulo, cumprem o papel e levam realmente a mensagem de salvação, anunciando Cristo como o único Salvador da humanidade. O restante do Novo Testamento também foi escrito em parte também por razões apologéticas. Por exemplo, Romanos. Nós temos ali em Romanos o plano divino e soberano da salvação. 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses e Tiago, há um trabalhar, né, acerca da vida cristã moral dos salvos proclama a redenção e o perdão. Gálatas, Colossenses e 1 de João são cartas que vêm para combater as heresias no primeiro século. 1 e 2 Tessalonicenses e 1 de Pedro fala como lidar com a realidade do sofrimento e do mal. Olha, meus irmãos, a questão do sofrimento, a existência do mal, já era uma questão, né, que despertava o interesse e a atenção das pessoas já naquela época, como que o cristão precisa lidar com a realidade do sofrimento. Então essas cartas vão trabalhar essas questões. Hebreus nos fala sobre a superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo. 2 Pedro, 2 João e Judas fala sobre a questão dos falsos mestres. Enfim, o Novo Testamento incentiva o envolvimento dos crentes na tarefa apologética. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Colossenses capítulo 2, versículo 8. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que foi o texto que lemos no início. Judas, versículo 3. E também o Novo Testamento oferece várias respostas apologéticas, né? Em várias situações nós vamos ver homens se levantando para apresentar a sua defesa, fazendo a sua apologia diante das acusações que sofriam. Então nós temos várias passagens na Bíblia que apontam para esta situação. Na antiga aliança, né, meus irmãos, na antiga Atenas, né, quando uma pessoa tinha uma acusação a fazer, ela apresentava no tribunal. E esta acusação tinha o nome de categoria. Guardem isso, ok? A acusação que a pessoa apresentava contra a outra tinha o nome de categoria. O acusado dava sua resposta ou fazia uma defesa, que significa apologia. De onde vem a palavra grega apologelmai, que significa eu defendo ou eu me defendo. Uma resposta a um ataque apresentado, né? Então, era assim que acontecia. Quando alguém tinha que apresentar uma acusação contra alguém, ia a um tribunal e lá apresentava a sua acusação, a sua categoria. E logo em seguida, aquela pessoa acusada tinha o direito de apresentar a sua defesa. O que é interessante observar é que quando nós lemos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, nós vemos situações em que esse procedimento está bem claro nas páginas de Atos dos Apóstolos. Quero apresentar para vocês pelo menos 3 ocasiões em que isto acontece. Seria bom que você estivesse com a sua Bíblia em mãos e vamos acompanhar aqui o texto, primeiramente em Atos capítulo 6, versículo 11 a 14. Ok? Vamos ler essa primeira referência. Mas a primeira situação que eu quero apresentar para vocês aqui envolve o diácono e evangelista, né, Estevão. Era diácono, mas ao mesmo tempo foi um grande evangelista, um grande pregador do evangelho. Estevão, ele vai sofrer uma acusação, em seguida apresentar uma defesa e posteriormente ele vai argumentar.
O mesmo vai acontecer depois com Pedro e Paulo em outras passagens. Então vamos ver como se deu esse processo apologético na vida de Estevão. Atos capítulo 6, versículos 11 a 14. Nos diz assim: Então subornaram alguns homens para que dissessem: Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Esta foi a acusação que Estevão sofreu. Aí, quando você vai para o capítulo 2, versículo de número 2 ao 50, não vou ler para não tomar o tempo, você vai observar a defesa que Estevão faz em seu favor. Ele faz uma verdadeira exposição do Antigo Testamento aqui nesse texto, apresentando a sua defesa à luz daquilo que ele pregava, que contradizia a acusação que lhe era feita. E quando termina a acusação, ele vai fazer então a sua argumentação. No capítulo 7, versículo 52 e 53, ele diz: Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ele vai aqui apresentar a sua argumentação. E aí, lembram quando falei na primeira aula que a apologia, né, a defesa que nós damos, que é a resposta que nós estamos apresentando, tem que ser uma resposta convincente, né? A apologética trabalha justamente isso, nos ensinando a responder convincentemente àqueles que estão nos arguindo, de sorte que os questionadores fiquem sem reação, sem palavras, sem contra-argumentação. Poderão fazer qualquer coisa, menos contradizer a defesa do acusado. E é exatamente o que acontece aqui. Quando Estevão diz essas palavras para eles: Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos e não aguardaram. Quando eles ouviram isso, né, eles ficaram sem ação, porque eles eram cúmplices da morte do justo, Jesus. Né? E, no entanto, as profecias falavam acerca de Jesus, e eles mataram o próprio Cristo, né? Acusaram o próprio Cristo, foram contra o ministério de Jesus. E diante disto, quando Estevão apresenta esta palavra, esta argumentação, eles ficam sem palavras. E ficando sem palavras, diz assim o versículo 54, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. E diz o texto que começaram logo depois, a apedrejá-lo, porque Estevão, no versículo 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aí olha só, olha a reação deles, como eles ficaram sem palavras para argumentar com Estevão. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E ali mataram Estevão, apedrejado. Por que apedrejaram Estevão? Porque não tinham palavras
para contra-argumentar a defesa que ele fez, o argumento que ele apresentou. Então nós temos aqui o primeiro exemplo, né, em que alguém é acusado, esse alguém apresenta uma defesa e em seguida uma argumentação. E essa argumentação ela tem que convencer, né, as pessoas que ali estão acusando. Ok? O segundo episódio está em Atos capítulo de número 11. Atos capítulo 11, também aqui agora envolvendo o apóstolo Pedro. Atos capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18. No versículos 2 e 3, nos diz assim: quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Aqui é a acusação feita a Pedro, porque Pedro foi à casa de Cornélio, em obediência a um chamado do Senhor. E chegando lá, Pedro prega o evangelho, o Espírito Santo desce sobre eles, manifestam-se sinais ali, como evidência de que o Espírito Santo havia descido sobre eles, e depois então Pedro os batiza em água. E aí chegam essas notícias aos irmãos que estavam na Judéia. Chamam Pedro e vão questionar Pedro, né? Por que que Pedro fez isso? É acusação. Veja que Pedro é acusado, né? Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele. Bem, aí agora Pedro vai apresentar a sua defesa, do versículo 4 ao versículo 16. Aí Pedro diz que ele estava em casa quando ele teve uma visão. Ele conta aquela experiência de Atos capítulo 10, né? E que naquela visão do lençol com animais impuros descia na sua frente e Deus mandava ele comer, ele dizia que não ia comer porque era imundo. Aí Deus diz: não chama de imundo aquilo que Deus purificou. E na visão, enfim, depois aquele lençol é recolhido aos céus e logo depois é dado uma mensagem para ele que ele vai receber uma visita de alguém para que fosse à casa desse homem chamado Cornélio e lá pregasse a palavra. E assim acontece. Pedro então descreve essa sua experiência, desde a visão até o momento em que ele chega na casa de Cornélio. Ele diz o que acontece. E aí ele diz que quando ele está lá anunciando, né, ele está pregando, ele está proclamando, versículo 15: quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui ele está apresentando a sua defesa. O que aconteceu naquela casa? Né? Está se defendendo da acusação, que foi na casa de incircunciso, comeu com eles, enfim. E aí ele diz, ele narra as experiências que aconteceram ali, que ele teve ali na casa de Cornélio. Aí depois que ele apresenta esta sua defesa, ele faz a argumentação. Por que razão ele foi lá e batizou aquelas pessoas? Aí ele diz no versículo 17: pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Em outras palavras, eu fui na casa de incircunciso, sim. Eu fui na casa do gentio, sim. Mas fui por obediência, preguei a palavra. Enquanto pregava, Jesus batizou aquela família com o Espírito Santo. Veja bem, se Jesus, que é Jesus, batiza com o Espírito Santo aquelas pessoas, quem sou eu para não batizá-las em água? É o argumento. Se Jesus chega primeiro e batiza com o Espírito Santo, por que eu vou recusar em batizar aquelas pessoas em águas? Então, é o argumento que ele apresenta. Aí, diante dessa palavra de Pedro,
Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Né? Então aqui você observa que eles recebem, né, a palavra de Pedro, mas ao contrário daqueles judeus enfurecidos lá de Estevão, eles não apedrejam Estevão, eles não apedrejam Pedro, né? Mas recebem aquele testemunho com alegria, né? Com alegria, e eles então entendem que Pedro foi um instrumento de Deus para pregar a palavra àquelas pessoas na casa de Cornélio. O terceiro episódio está no capítulo de número 21 de Atos. E aqui envolve o apóstolo Paulo. Capítulo 21, versículo de número 27 em diante. O versículo 27 diz assim, Atos 21, 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos os a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Foi a acusação sofrida por Paulo. E não somente aqui, mas depois todo o povo se levanta contra Paulo, né? E Paulo passa ali um grande aperto, né? Ele está sendo acusado, né, de coisas que ele não cometeu, ele não fez nenhum mal a ninguém, né? Nesse sentido. Então, quando chega no capítulo 21, versículo 40, começa então a defesa de Paulo. Obtida a permissão, Paulo em pé na escadaria fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica dizendo, aí no capítulo 22, né, até o versículo, do versículo 1 ao versículo 21, Paulo vai apresentar a sua argumentação, até o versículo 21. E aí quando chega no capítulo 23, versículo de número 6, ele apresenta o seu argumento. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, exclamou, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. É o argumento que ele usa. Mas Paulo fez isso com estratégia. Paulo foi aqui estrategista e ele criou uma situação ali entre os fariseus e os saduceus. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus. E o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo, não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Então, diante do argumento, né, os religiosos que ali estavam acabaram por contribuir para a soltura de Paulo daquela situação, né, a absolvição daquela acusação que ele estava sofrendo. Bem, com esses 3 exemplos, eu quero falar para os irmãos que a questão da apologética, obedecendo esses 3 momentos, a acusação, a defesa e a argumentação, nós vemos exemplos disto no próprio texto sagrado. Então não é de hoje, na verdade, não é de hoje que nós precisamos aprender a lidar com a questão da apologética cristã.
né? A defesa do Evangelho de Jesus Cristo, a defesa da nossa fé. Então, assim como eles, lá no período do Novo Testamento, em Atos, hoje, da mesma forma, nós sofremos acusações, temos que apresentar uma defesa convincente, consistente, e ao mesmo tempo, terminando, apresentar uma argumentação, e que esta argumentação deixem os nossos acusadores sem palavras, calados diante daquilo que vai ser apresentado. Porque a apologia cristã tem que ser uma resposta, uma defesa convincente. É responder convincentemente, deixando os acusadores calados diante daquilo que vai ser apresentado. Isso mostra que a primeira pregação da fé cristã iniciou-se com palavras de apologia. No sentido mais profundo, a palavra apologia envolve a defesa da verdade, indo de encontro às acusações com argumentos racionais. Concluindo então esse tópico, meus irmãos, apologética não é inovação teológica. Podemos afirmar que o ministério apologético é bíblico. Então, quando você é um apologista do Evangelho, você está sendo bíblico. Você está fazendo com base naquilo que os nossos primeiros irmãos também fizeram. E por isso deve ser perpetuado pela igreja. A fé no Deus único sempre foi acompanhada de mensagens ou escritos apologéticos, como vimos no livro de Gênesis. Sendo a igreja uma continuação dessa história, devemos então continuar exercendo um ministério cristão. Ok? Então, fica evidenciado aqui que a apologética ela tem as suas raízes no próprio texto bíblico Antigo e Novo Testamento. Agora, saindo do texto bíblico em si, vamos entender a apologética numa perspectiva histórica, ok? A igreja primitiva também, quando eu falo igreja primitiva, estamos falando já daquele período apostólico e logo pós-apostólico, né? Ou seja, os anos 60, os anos 80, enfim, né? O primeiro século geral da igreja e já também entrando, claro, no segundo século, né? A igreja, ela sofreu muito nesse período. Muito, muito. As perseguições eram cruéis contra a igreja. Perseguições injustas. Os cristãos eram acusados das mais diversas aberrações que poderiam ter cometido. Mas, na verdade, todas as acusações que sofriam eram desmentidas, né? E os cristãos ficavam livres daquelas acusações, a menos que insistissem injustamente em condenar os nossos irmãos. Então, por exemplo, os cristãos sofriam, por exemplo, a acusação de sedição. Os cristãos estão cometendo aí, né, situações contra o Império Romano. Os cristãos eram acusados de traidores do Império Romano. Eles se recusavam a prestar adoração ao imperador, isso é fato, né? E por eles recusarem prestar adoração ao imperador, eles eram acusados de traidores e por isso foram vistos como desleais e envolvidos em conspirações políticas, né? Seriam os atuais revolucionários no império que queriam causar problemas com o imperador. Bem, qual era a resposta? Mesmo crendo que os governos deveriam ser respeitados, eles tinham esse entendimento. O próprio Paulo disse isso em Romanos capítulo 13, de 1 a 7, e temos muitas passagens no Novo Testamento que nos ensina a submissão às nossas autoridades. Os governos tinham que ser honrados e respeitados. Mas mesmo crendo que os governos deveriam ser respeitados, apologistas como Justino Marte defendiam que os cristãos eram modelos exemplares de virtude cívica, pagavam seus impostos e submetiam-se às leis civis. Mas eram incapazes de confessar César como Senhor, porque Jesus era o único Senhor digno de adoração.
Justino, portanto, desafiou as autoridades a não condenarem os cristãos baseados em boatos. Ou seja, nós não somos traidores, nós não somos desleais ao império, nas leis, somos cumpridores das leis, pagamos nossos impostos, vivemos como qualquer cidadão do Império Romano, com uma diferença. No aspecto da adoração, nós nos recusamos a adorar a outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o pecado dos irmãos. Esse era o crime que os irmãos cometiam, né? E por causa desse crime, muitos foram mortos, porque não negaram o seu Senhor. Aqui fica estabelecido aquele princípio, né? Até que ponto nós seremos fiéis às leis dos homens, enquanto essas leis não estiverem em contradição com a lei maior, que é a palavra de Deus. Quando as leis dos homens disserem uma coisa e a lei do Senhor disser outra, nós ficaremos sempre com a palavra do Senhor. E foi o que aconteceu, né? Eles eram condenados, né? Condenados. Só que eram chamados de traidores, de desleais. E como traidores desleais, né, eram acusados de muitas coisas. Mas só que os apologistas se levantavam e diziam, né, o que nos diferencia dos demais cidadãos é que nós não adoramos ao imperador, mas sim ao Senhor Jesus. Ateísmo. Vejam, por incrível que pareça, os primeiros irmãos foram acusados de ateus, porque eles se recusavam a adorar os deuses romanos. E porque não adoravam aos deuses romanos, eram chamados de ateus. Eram acusados de ateísmo, né? Aquele panteão romano, com aquela infinidade de deuses, de imagens, os cristãos se recusavam a cultuar aquilo, né? Então, com base nisso, eles diziam que eles não acreditavam nos deuses romanos e por isso eram acusados de ateísmo. Qual era a resposta a isso? Policarpo, e novamente Justino Mártir, foram mortos por defenderem que os cristãos não eram ateus, mas eles eram teístas cristãos, que acreditavam na existência do único e verdadeiro Deus, Senhor e soberano do universo, Criador de todas as coisas. Tão somente a esses cristãos adorariam, e não aos deuses romanos, porque eles não eram politeístas, não acreditavam na existência de vários deuses, mas sim eles eram monoteístas, pois acreditavam na existência de um único e verdadeiro Deus. Pregaram essa palavra, se firmaram nessa verdade, e nesta verdade viveram, e por esta verdade morreram. Okay? Eram acusados também de incesto e perversão sexual. Os cristãos foram acusados de manterem relações sexuais entre irmãos sanguíneos e de orgia sexual em suas reuniões. Porque diziam que amavam-se uns aos outros, né? Amavam-se uns aos outros, chamavam um ao outro de irmão. Então, quando alguém ouvia, mas eles são irmãos e se amam, então eles entendiam que esse amor era um amor erótico e que lá entre eles havia toda sorte de perversão sexual. Qual era a resposta? Em suas reuniões conhecidas como Festa do Amor, eles celebravam a sua unidade cristã em Cristo e participavam das refeições e também da ceia do Senhor. A chamada festa ágape, longe de ser uma festa, né, licenciosa, uma festa onde a sensualidade, a imoralidade, a perversão sexual pudessem estar presentes, longe disso. A festa ágape, a chamada festa do amor, enfatizava e era uma expressão da comunhão entre os irmãos, né, que havia entre os irmãos e entre os irmãos e Cristo. Era esta a comunhão que eles pregavam. E isso era ensinado. Quando eles eram acusados disto, era esta a verdade que eles diziam, né? Também eram acusados de canibais.
foram acusados de canibalismo. Foi espalhado que durante as reuniões de ceia, por exemplo, as chamadas reuniões secretas, esses cristãos comiam e bebiam carne e sangue humanos, porque se ouvia dizer que eles comiam da carne e do sangue de alguém. Simbolismo, memorial da ceia do Senhor, pão e o cálice. Mas eles foram acusados de estarem participando e comendo, sacrificando pessoas e comendo da sua carne e bebendo do sangue de seres humanos. Chegou ao ponto de eles serem acusados de que nas suas festas pegava-se uma criança, cortava o corpo daquela criança e espalhava em um pão enorme, depois cortava aquele pão e eles comiam uma espécie de um sanduíche de carne humana de criança. Eram as acusações que os nossos irmãos sofriam. Qual era a resposta a essa acusação de canibalismo? Os apologistas responderam a essa alegação explicando o sacramento e solicitando às autoridades a validarem tais argumentos antes de perseguirem alguém. Sabe o que eles faziam? Não ficava somente na palavra, não. Os apologistas estavam tão certos de que os acusadores estavam errados que eles convidavam as autoridades romanas a participarem das suas reuniões para comprovarem se realmente aquilo era ou não verdadeiro. Então, não havia nada a esconder, né? Daquilo que eles eram acusados, os cristãos convidavam as autoridades romanas para virem e comprovarem com seus próprios olhos. E depois, então, que pudesse lançar a sentença. E aí, meus irmãos, né, contra fatos não há argumentos. Muitos, né? Quando isso acontecia, é claro que os cristãos eles eram absolvidos das acusações do povo. Não é verdade? Infelizmente, muitos não aceitavam o desafio e não iam lá para comprovar e cometiam as suas injustiças e matavam os cristãos acreditando nas falsas acusações. Mas porque não tinham argumentos para contradizer os cristãos e preferiam insistir na sua total ignorância. Mas quando aceitavam o convite, iam às reuniões, comprovavam a farsa, a mentira inventada pelo povo e os cristãos eram deixados em paz. Inferioridade intelectual. Os cristãos também foram acusados disto. Por exemplo, porque eles ensinavam, né, a subsistência de Deus nas três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso parecia uma contradição para os filósofos gregos. Então, aquilo que os filósofos gregos não conseguiam entender, porque estava num campo espiritual e que precisava da iluminação do Espírito Santo para se entender, então os racionais, os filósofos, por exemplo, grego, não aceitavam e acusavam os cristãos de seres inferiores intelectualmente, porque inventavam crendices, coisas milaborantes, por exemplo, para poder sustentar a sua fé. Por exemplo, a doutrina da encarnação de Jesus, que o Deus Criador de todas as coisas se encarnou na pessoa bendita de Jesus, né? Jesus era a encarnação do próprio Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Isso para os gregos era uma loucura. A doutrina da ressurreição, né? Por exemplo, era uma outra doutrina que era ridicularizada pelos homens, né? E os cristãos eram acusados de estarem disseminando esse tipo de ensino entre o povo e eram acusados de pessoas com baixo nível de conhecimento intelectual, né? Bem, os primeiros cristãos defensores da fé responderam habilmente a esses desafios, dizendo que, claro, essas questões, esses assuntos que para muitos podem parecer loucura, a bem da verdade, não é que havia neles qualquer tipo de contradição, mas é que eram assuntos revelados pelas Sagradas Escrituras e que esses assuntos, para a sua compreensão, é necessário sim que o Espírito Santo esteja iluminando para que nós possamos compreender
a revelação das Sagradas Escrituras. Mas isso não quer dizer que pelo fato de alguém simplesmente não poder explicar por uma ordem matemática, né, alguma crença, algum item da nossa fé, não quer dizer que nós sejamos ignorantes, que nós sejamos inferiores intelectualmente em relação aos demais homens. E era esse argumento que era usado, e muitos realmente ficavam calados diante desta argumentação. Bem, meus irmãos, o fato é que os 4 primeiros séculos foram marcados pelos esforços empreendidos pelos apologistas em dar uma resposta convincente a todas as falsas acusações contra a igreja. Sempre prevaleceram em suas apologias, né? Sempre. Isso aqui chama bastante nossa atenção. Você vê que nesse período, né, nesses 4 primeiros séculos, os nossos irmãos, os defensores da fé, tiveram muito pouco tempo para desenvolver com calma, com tranquilidade, alguns conceitos, né, que hoje nós cobramos. Por que não era assim? Por que não se pensava dessa forma? Por que esse assunto não foi amadurecido lá no início? É porque os apologistas tinham que se preocupar com aqueles temas atuais, na época, que eram questionados, que eram reivindicados, e em todo momento eles tinham que estar apresentando uma resposta convincente para os seus acusadores. Quando a acusação não surgia dentro da igreja, entre os falsos mestres, essa acusação vinha de fora, ou por parte dos judeus, ou por parte dos romanos, né? Enfim, isso durou, né, durante os 4 primeiros séculos. Então, nós temos uma série de defensores da fé cristã que se levantaram durante esse período para apresentarem suas defesas ao povo que reivindicava uma resposta em relação à sua fé. E vários escritos, vários homens se levantaram, vários escritos surgiram na época como documentos, né, da igreja, apresentando uma resposta convincente acerca das acusações que a igreja sofria. Por exemplo, nós temos um documento datado do 2º século chamado A Pregação de Pedro. É um título desse documento. Não é que foi Pedro que pregou, mas o nome dele era A Pregação de Pedro, que era uma defesa do cristianismo diante do judaísmo e do paganismo, né? Nós temos um livro chamado Quadratus, que era uma defesa do cristianismo contra os abusos do Estado romano, no ano 125 depois de Cristo. Nós temos um homem chamado Aristides, que escreveu sobre a defesa do cristianismo contra o paganismo. Sua apologia foi endereçada ao imperador Antônio. A raça cristã é ali chamada de raça superior e digna de tratamento humanitário. Justino Marte, sua apologia do ano 150, foi endereçada a Adriano e a Marco Aurélio. Dizia que a filosofia grega, apesar de ser útil, era incompleta e que esse produto não terminado é aperfeiçoado e suplantado em Cristo. Em sua revelação, o cristianismo era a verdadeira filosofia. A filosofia grega era encarada sob a mesma luz que a lei judaica, precursora de algo superior. Nós temos Aristo, século II, na Pérea, de acordo com Orígenes, mostrava que as profecias judaicas cumpriam-se em Jesus. Justino fez uso dessa apologia em sua obra, mostrando a veracidade das profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas em Jesus. Atenágoras, segundo século, escreveu contra o paganismo, o Estado romano e a filosofia grega. Endereçou o seu livro a Marco Aurélio, esperando poder melhorar o tratamento conferido aos cristãos. Essa obra incluía argumentos em prol da ressurreição dos mortos. Taciano, discípulo de Justino Marte, exibiu considerável antagonismo
contra a filosofia grega em seus argumentos em prol da superioridade do cristianismo. Teófilo de Antioquia, que escreveu um pouco mais tarde, seguiu o caminho trilhado por Taciano. Minúcio Félix, segundo século, o começo do terceiro século, procurou demonstrar que os cristãos são os melhores filósofos quando os filósofos são bons, parecem-se mais com os cristãos, né? Então, procurou demonstrar a veracidade da mensagem do Evangelho na transformação de vidas que eram os cristãos. E esses cristãos, quando filósofos, eram os melhores filósofos que existiam na época, né? Pelo seu testemunho. Tertuliano, falecido no terceiro século, atacou a filosofia com argumentos filosóficos. Ele atacou a substância e o espírito da filosofia grega, bem como o gnosticismo e o paganismo em geral. Irineu, bem como seu discípulo Hipólito, defendeu o cristianismo contra os gnósticos, muito poderosos na sua época. Sua obra principal nessa linha foi Contra as Heresias, uma obra chamada Contra as Heresias, cerca do ano 180 d.C. Arnóbio, do quarto século, tinha a filosofia e a razão humana em baixo conceito. Atacou a ideia platônica da pré-existência da alma e defendeu o criacionismo. Sua obra principal é Adversus Gentes. Lactâncio e Eusébio de Cesareia. Esse Eusébio de Cesareia é um dos mais conhecidos. Terceiro e quarto séculos da era cristã deram continuação à tradição apologética, exaltando o cristianismo em face do paganismo e do judaísmo. Eusébio foi um origenista de segunda geração, né? Seguindo Orígenes, né? decidido aderente da teologia filosófica do Logos, embora tivesse várias ideias não ortodoxas acerca da divindade de Cristo. Sua principal contribuição é a História Eclesiástica, uma obra que eu recomendo a compra. Compre esse material, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, hoje editada pela CPAD. Suas obras apologéticas, embora de menor valor, encontraram lugar na história, né, na história literária cristã. Os primeiros 4 séculos, então, foram marcados, meus irmãos, como eu disse, por muitos momentos em que os apologistas da fé tiveram que pronunciar aos opositores do cristianismo. Isso sem trégua. Você vê que é de um século para o outro e em todo momento esses homens procurando defender a fé cristã. Chegamos na Idade Média. A apologética medieval procurava unificar todos os pensamentos sobre o glorioso domínio da rainha das ciências, que era a teologia. Para eles, a beleza, a bondade e a verdade eram consideradas uma única coisa, e a teologia da Igreja Católica era o que as unia em harmonia atemporal. Os apologistas medievais, por sua vez, foram seguidos no período da Reforma por apologistas reformados, como Lutero, Calvino, Pascal, Jonathan Edwards, que procuravam purificar as doutrinas da Igreja, né, de possíveis acréscimos posteriores e apresentar uma doutrina poderosa e sistemática. Foi exatamente o que aconteceu. Chegou um momento em que surgiu dentro da própria igreja um movimento, né, para apresentar realmente uma defesa contra o que muitos estavam fazendo com relação às escrituras, que era promover o desvio das escrituras, né? Fazendo valer as suas crendices, suas superstições, suas idolatrias, e é onde vem surgir o movimento da Reforma, dando um basta naquela situação, né? Rejeitando aquele momento, né, de séculos que a igreja vinha vivendo, né? O abandono total das escrituras. Então surge o movimento da Reforma, e com esse movimento da Reforma, a palavra de Deus ela é novamente trazida para a congregação, e o povo tem acesso
novamente as Escrituras para aprender diretamente das Escrituras. Os apologistas nesse período procuravam defender a genuína fé cristã em meio à apostasia que predominava no seio da Igreja Romana. Depois nós chegamos na apologética moderna. Embora influenciada por esses três grupos, a apologética moderna é, em parte, uma reação à tentativa secular do iluminismo de separar a fé da razão e de estabelecer tudo, desde a filosofia até a teologia e a ética, segundo princípios racionais, iniciando no século XVIII e alcançando auge nos 2 séculos seguintes. O pensamento ocidental adotava cada vez mais um paradigma antissobrenaturalista, insistindo que tudo poderia e deveria ser explicado somente com base em processos naturais, né? Materiais e físicos. Bem, com base nesse pensamento, então pôs sem dúvida a palavra de Deus, os milagres aqui registrados, porque a menos que tais fatos sejam devidamente comprovados fisicamente, eles devem ser rejeitados. Isso quer dizer que o sobrenaturalismo da Bíblia, ele é varrido, né? Ele é extraído nesse momento. E aí acontece um grande problema, né? Dali em diante, a revelação divina e os milagres permaneceriam fora de cogitação. Então, todos os milagres que você vê registrados na Bíblia, na verdade, não foram milagres, né? Foram acréscimos, ou foram ajustes, ou então, na verdade, não aconteceu do jeito que a Bíblia estivesse narrando. Então, foi um momento em que a igreja teve que tratar com base nisso, porque se começou a pensar que o saber humano, né, deveria ser sempre o parâmetro, o aferidor, para poder identificar o que é verdade e o que não é. E, com base nisso, já que eles entendiam, né, que tudo teria que ser comprovado pela matéria, então aquilo que é espiritual ou sobrenatural deve ser descartado, porque não pode ser comprovado cientificamente ou pelas leis, né, da natureza, enfim. Então tudo aquilo que contrariasse a lei da natureza, a lei da física, deveria ser rejeitado nesse período. A igreja lutou contra isso, na verdade? Embora esse paradigma originado no iluminismo não necessite do ateísmo, a maioria dos principais pensadores ocidentais, desde Hume, trata Deus como uma hipótese desnecessária. O pensamento desses homens seria o de que Deus poderia bem existir, mas certamente nós não precisaríamos dele para explicar coisa alguma. Ou seja, é uma espécie, né, de ateísmo, né? De ateísmo. Se Deus existe ou não, o fato é que nós não precisamos dele para explicar as coisas que existem. Quando a bem da verdade, se a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, então se você tira Deus da história, como explicar a criação? Mas a resposta, né, o entendimento dos homens nesse período do século XVIII, com base na influência do iluminismo que levou o homem a explorar o saber, a enfatizar o conhecimento, enfim, e teve os seus pontos positivos, na verdade, a questão do entendimento, de querer comprovar os fatos, enfim, mas quando chegava na parte espiritual, então cometia-se um grande erro, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, né? O homem natural não compreende as coisas do espírito. Esse é o primeiro ponto, ok? E segundo, se a Bíblia realmente é, e ela diz que é, e nós cremos que seja, a revelação de Deus inspirada pelo Espírito Santo entregue aos homens, então a premissa é: se Deus é o Deus verdadeiro, o que ele diz é a verdade. Logo, a Bíblia é a verdade. Então, o que nela está escrito, de fato aconteceu como foi registrado. Então, se a Bíblia ensina acerca dos milagres, é porque os milagres aconteceram.
ok? E se a Bíblia fala acerca de Deus, é porque há de fato um Deus nos céus. Há de fato o Criador. E nós só podemos ter o entendimento de tudo que existe a partir do Criador, né? Do Criador. Muito bem. Para muitos, Deus é um fator a se pensar, né? Dizia eles. Se existe ou não, isto não faz diferença. É muita prepotência, né? É muita prepotência. Logo, a Bíblia, a soteriologia cristã, a doutrina da salvação e princípios morais absolutos perdem também o seu sentido. É óbvio. Se não existe Deus, não existe Jesus, não existe salvação em Cristo, porque se não existe salvação em Cristo, por que existiria o pecado? Porque alguém só é salvo se for salvo de alguma coisa. Se não existe Salvador, é porque não há necessidade de salvação. Se não há por que existir a salvação, é porque não existe o pecado. E se não existe pecado, não existe leis morais. Não existe fator absoluto de certo ou errado. Olha o problema, né? Onde nós vamos chegar com tudo isso. Então, você tirando Deus da história, você rasga do cenário todos os conceitos de verdade absoluta, de bom, de ruim, de certo ou errado. Ok? Mas é o pensamento do homem sem Deus. Bem, concluindo, em cada época da história, nós vimos que surgiram questões que necessitavam de um posicionamento por parte da igreja, e os apologistas cumpriram sua missão. Em todo o tempo, os que questionavam ou perturbavam a igreja nunca ficaram sem uma resposta convincente. Devemos estar atentos às cosmovisões contemporâneas, à maneira como as pessoas enxergam o mundo, a vida e as coisas. Ouvir as suas afirmações e as suas interrogações. E como cristãos, defensores do Evangelho, sim, nos posicionarmos com respostas bíblicas e convincentes. Porque não basta nós pensarmos diferente do errado. Nós temos que nos posicionar contra o errado. Não basta dizer, eu não penso assim, mas nós temos que apontar e condenar o que está errado. É assim que a Bíblia nos ensina, que nós não devemos compartilhar das obras infrutuosas da carne, antes devemos condená-las. Ok? Então, meus irmãos, fica por aqui a nossa segunda aula, ok? Na próxima semana estarei entrando com a terceira videoaula, ok? E passando para vocês uma atividade, tá bom? Que vai estar relacionada a essas duas videoaulas que apresentamos até aqui. Deus abençoe. Vamos orar? Amado da minha alma, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos. Bendizemos a Ti na beleza da Tua santidade e te agradecemos pelo santo privilégio que tivemos de mais uma vez juntos compartilharmos a Tua palavra e assuntos relacionados a ela. Te peço que esta matéria tão importante esteja sendo fixada como pregos, ó Deus, no coração, na alma, no espírito de cada aluno, Senhor, e que nós possamos ter a consciência cristã de que precisamos ser verdadeiros defensores do Evangelho, porque somos os apologistas do século XXI e devemos encarnar esta responsabilidade em nós, assumir, chamar para nós esta responsabilidade e nos posicionarmos todas as vezes que necessário for. É a oração que faço a Ti, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe aos irmãos e até a próxima aula, se Deus quiser.